Oi, gente. Espero que todos estejam bem. Estou com muita saudade de encontrar todo mundo lá no Aliança do Divino Pastor, nas nossas reuniões públicas. Mas como por enquanto ainda não dá para fazer isso, vamos tentar fazer a conversa que a gente teria lá aqui nesse vídeo. Dizem que as dificuldades servem para a gente desenvolver talentos ou para conhecer talentos que a gente não conhecia. No meu caso, certamente deve ser fazer vídeo, porque eu estou assim umas 17 horas tentando fazer esse vídeo e até agora não fui bem sucedida, mas nós temos muita fé e certeza de que agora vai dar certo agora. Então que Jesus abençoe os nossos propósitos, que Ele esteja conosco sempre, que a gente possa sentir nos nossos corações a paz que Ele está sempre do nosso lado transmitindo. O tema que eu peguei para a gente conversar hoje foi o pensamento, que é um tema muito importante. O nosso pensamento é criador e a gente vai ver isso agora. Existe um livro chamado Pensamento e Vida, que Chico Xavier psicografou e quem mandou foi Emmanuel, que inclusive é uma apostila, né, que é usada lá no mundo espiritual enquanto a gente está de volta para a nossa verdadeira casa, que é lá, antes de reencarnar. A gente estuda lá, né, antes de vir. E esse livro, o Emmanuel informa logo no início que ele é utilizado lá no plano espiritual. Então é muito legal isso, né? Bacana. A gente já leu ele lá, então, certamente, antes de encarnar de novo, mas a gente esqueceu, então vamos falar sobre o pensamento agora para a gente poder se lembrar. Logo no capítulo 1, Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida em toda parte. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, psicografado por Divaldo Franco, ela diz o seguinte: o que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. O pensamento é fonte geradora e dínamo condutor da vida para a vida. A energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande e direcione. Então, o pensamento é criador. A gente está mergulhado no fluido cósmico universal, né, que é a matéria-prima de todas as coisas e que emana do Criador. E é a modificação do fluido cósmico universal que gera todas as coisas, as que a gente vê com os nossos sentidos físicos e as que a gente não vê. E como é que essas coisas são produzidas? Como é que a gente transforma o fluido cósmico universal? Através do pensamento. Então, já é muito importante a gente saber disso, porque a gente está pensando e está produzindo, está pensando e está produzindo. Muito embora algumas das coisas que a gente produza, a gente possa enxergar com os nossos olhos físicos, né? Tudo, o celular, os livros, a lâmpada, tudo que já foi produzido, um dia foi pensamento. Alguém pensou naquilo e trouxe para o mundo material. Mas tem o pensamento constante, porque a gente não para de pensar nunca, que não produz coisas que a gente consegue enxergar com os nossos sentidos, do nosso corpo físico, mas produz muitas e muitas coisas que estão na esfera espiritual e na nossa psicosfera. Coisas boas e coisas ruins, dependendo da natureza desses nossos pensamentos. Então, eu penso coisas que eu produzo no mundo material e penso coisas que eu produzo no mundo etéreo, no nosso mundo invisível, naquele que nos cerca, mas que a gente não enxerga. Emmanuel, então, nesse livro Pensamento e Vida, ele diz o seguinte: ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Quer dizer, a gente não consegue ultrapassar o nível que a nossa mente tem, que é de acordo com o nível que nós temos de evolução espiritual atual, né? Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, o pensamento, a gente produz coisas, né, com esse nosso pensamento, e ele influencia no mundo que nos cerca, mas não influencia só a nós mesmos, influencia também aos outros, aos irmãos que estão encarnados conosco e aos desencarnados também. E o pensamento deles também gera influência sobre nós. O pensamento dos encarnados com quem nós convivemos, com quem nós nos encontramos,
e o pensamento dos desencarnados com quem nós convivemos também, e na maioria das vezes sem ver. Então, diz Emmanuel é o seguinte: ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. A gente está sempre num movimento de troca de pensamentos e de produtos desse pensamento. No Livro dos Espíritos, a gente vê logo no início que a grande parte dos nossos pensamentos nem são nossos, né? São dos nossos irmãos desencarnados que estão perto de nós. Como a gente ainda não sabe controlar muito bem a nossa mente, a gente não consegue identificar exatamente quais pensamentos são nossos, às vezes nós pensamos coisas que não se originaram de nós, né? Por causa desse intercâmbio que Emmanuel está falando aqui, desse fluxo constante entre todos. E ele continua: respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O que isso quer dizer? Quando os elementos que nos cercam, que são produzidos pelas mentes, são elementos de teor negativo, né, a gente está mergulhado ali, a gente está estacionado ali naquela atmosfera, naquela psicosfera. Quando, ao contrário, aqueles pensamentos são de teor positivo, elevado, a gente também está envolvido numa psicosfera positiva e elevada. E aí ele termina esse capítulo dizendo o seguinte: o reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, se nós estamos mergulhados no mundo mental que nós produzimos, e nós estamos sempre sofrendo os efeitos desse mundo mental e desses pensamentos que são nossos e são dos outros, a gente podia refletir então, por exemplo, qual é o mundo mental em que a gente está mergulhado quando começou essa pandemia, quando esse vírus começou a se alastrar. Como era esse mundo mental? Como era o mundo mental da Terra, do nosso planeta? Como era a psicosfera que estava reinando na Terra? Ela era positiva ou ela era negativa? Ela era carregada de pensamentos elevados ou ela era carregada de pensamentos ligados ao mundo material, ligados a emoções menos edificantes, né? Então, por que será que isso está acontecendo, né? Joana de Ângeles, agora em outro livro chamado Triunfo Pessoal, também psicografado por Divaldo Franco, numa parte aqui ela fala do pensamento e ela define o pensamento como energia que pode conduzir à sublimação ou ao desespero conforme os conteúdos psíquicos de que se revista. Ou seja, nós produzimos aquilo que está na nossa mente. Jesus já dizia, né? A boca fala aquilo de que está cheio o coração. E os pensamentos é a mesma coisa. Então, se nós temos pensamentos positivos e elevados, temos produtos positivos e elevados desse pensamento. Se temos pensamentos negativos, ligados com emoções de desespero, de medo, de revolta, de angústia, ou de inveja, ou de cobiça, nós estamos gerando produtos também que têm essa mesma natureza. Já voltando no livro Plenitude aqui de Joana, ela fala sobre isso, ela fala sobre a influência que os pensamentos têm na psicosfera. O que é a psicosfera? É o nosso ambiente espiritual, é o ambiente que nos cerca, né? Então, se todo o nosso pensamento produz alguma coisa, e se a gente está mergulhado nisso, a gente está gerando um ambiente em volta de nós, para nós mesmos e para aqueles que convivem conosco. Isso é muito importante nesse momento, principalmente porque nós estamos, quem pode ficar, está ficando em casa. Nós estamos no mesmo ambiente, né? Nós estamos há dias e dias no ambiente das nossas casas, convivendo com as pessoas que estão aqui conosco, ou não convivendo com ninguém encarnado, né? Mas com os desencarnados que convivem conosco também. Então nós estamos gerando uma psicosfera e estamos mergulhados nela. E as pessoas que estão conosco também estão gerando as suas psicosferas e tudo isso somado é a psicosfera da nossa casa, que se irradia para o nosso prédio, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. Então Joana fala aqui que criar uma psicosfera viciada que intoxica as pessoas, aumentando o quadro das enfermidades. Essas enfermidades, muitas vezes, que são de diagnose difícil, né? Às vezes os médicos não conseguem nem identificar
as doenças que a gente está sofrendo, a gente às vezes não consegue nem entender qual é a razão do nosso sofrimento, elas muitas vezes são criadas pelo nosso próprio pensamento, né? Por essa psicosfera negativa que nós produzimos. E que qual é a terapia para isso que Joana chama aqui no livro Plenitude? Ela diz que a terapia tem que partir do próprio paciente. Se nós produzimos esse desequilíbrio, nós é que temos que tratar esse desequilíbrio em nós. Tem que partir de nós, né? E aí a gente entra na questão da vontade, porque se o pensamento é criador e o pensamento é permanente, né? Nós estamos sempre pensando, estamos sempre criando, ele vai para tudo quanto é lado. Ele vai de acordo com a nossa mente, que normalmente não é disciplinada. Não é disciplinada para ficar sempre ligada no bem, no belo, nas coisas elevadas, né? Nossa mente é doida. A gente, quando está sem fazer nada, a mente vai sempre pensar em alguma coisa ruim, né? Normalmente. A gente, quando está de bobeira, por isso que tem aquele ditado que fala que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Quando a gente está de bobeira, normalmente a gente começa a pensar coisas ruins, lembrar de coisa ruim que aconteceu, lembrar daquele cara que nos ofendeu, daquela mágoa, daquele rancor, daquela coisa que a gente não perdoou. Então, a gente precisa ter uma disciplina dos nossos pensamentos. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da vontade, né? A vontade é que vai nos ajudar a produzir coisas boas com o nosso pensamento. Mas para isso a gente tem que estar consciente, a gente está ciente, a gente tem que entender o que a gente está pensando e por que a gente está pensando. Joana, aqui no livro Tesouros Libertadores, também na psicografia do Divaldo Franco, ela diz o seguinte: o pensamento é uma força dinâmica natural, que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem o emitir. Então a gente está sempre pensando. Quando a gente está acordado, a gente está pensando. Quando a gente está dormindo, a gente está pensando. Nosso espírito não dorme, né? Ele se desprende do nosso corpo. Às vezes ele fica aí numa situação de não muita consciência, mas a gente está sempre produzindo pensamento. E a gente, por isso, tem que estar sempre consciente, a gente está sempre vigiando. Jesus já falava para a gente, vigiar e orai. Nós temos que nos vigiar, vigiar o produto da nossa mente, vigiar o produto do que nós pensamos, vigiar a natureza dos nossos pensamentos, né? E aí no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, que fala sobre vontade, Emmanuel diz o seguinte: ele faz até uma construção bem legal, ele compara a nossa mente a um escritório, né? A um grande escritório, que tem várias seções, assim, vários departamentos. Aí ele diz, tem o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, tem o departamento da imaginação, tem o departamento da memória, tem vários departamentos. Ele compara, então, a nossa mente a um escritório cheio de departamentos, né? E ele diz que acima de todos esses departamentos tem o gabinete da vontade. Ou seja, a vontade preside todos os departamentos da nossa mente. É a vontade que dá a direção aos nossos pensamentos. E para falar sobre a importância da vontade, ele diz o seguinte: para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. É a vontade que nos dirige. E nós é que temos que usar essa vontade para dirigir os nossos pensamentos para o bem, para dirigir os nossos pensamentos para o positivo, para dirigir os nossos pensamentos para o trabalho, para a contribuição, para que essas coisas ruins que acontecem possam ser enfrentadas e para que elas possam passar mais rápido, né? E a vontade, como esse grande gerente que gerencia, que dirige o escritório da nossa mente, ela tem, como diz Emmanuel aqui, o impacto determinante. Ele diz, nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Então, como a gente falou, quando a gente está de bobeira, pensando em nada, normalmente a gente dirige nossos pensamentos sem querer para as coisas ruins, para as coisas que nos preocupam, para as coisas que não estão boas, porque a gente não está usando a vontade, a gente não está consciente, a gente não está ali naquele momento, a gente está no passado, a gente está no futuro,
E a nossa vontade está lá sem uso. E aí ele continua dizendo o seguinte: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, quando o nosso espírito está em desequilíbrio, a vontade é que vai nos levar de volta para o equilíbrio. E a vontade depende só de nós. Em verdade, diz Emmanuel, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável. Ou seja, se a gente está vibrando numa determinada sintonia, a gente vai se conectar com os pensamentos da mesma sintonia. Então, se tem gente na mesma vibração que nós e a nossa sintonia é negativa, é ruim, né, numa esfera menos elevada, a gente vai se conectar nessa mesma sintonia vibratória com todos os pensamentos dessa mesma natureza que estão em volta de nós. Se o negócio está ruim, vai piorar. Se a gente está se sentindo mal, vai se sentir pior. Então, o Emmanuel diz que a mente, ela reflete essa sintonia. E a vontade, ela não é, nesse ponto, um impeditivo disso, mas ela pode nos tirar dessa sintonia inferior, dessa sintonia menos positiva, né? E aí a gente consegue se conectar com uma faixa vibratória mais elevada, porque quando a gente começa a pensar mais positivo, quando a gente começa a pensar de forma mais elevada, a gente entra numa faixa vibratória diferente. E a gente vai conseguir se conectar com aquelas outras pessoas, encarnadas e desencarnadas, que estão vibrando numa faixa mais elevada também. E aí as coisas começam a melhorar nos nossos pensamentos e nas nossas criações. Porque ele diz assim que a sintonia é uma lei inderrogável, é uma lei que não muda, é uma lei de Deus. E que a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos da nossa mente, os elementos que a vontade administra. Lembra? A vontade é o gerente dos departamentos da nossa mente. Então ela pode impor a disciplina, ela pode dizer, pô, essa casa está uma bagunça, vamos embora arrumar esse negócio aqui. É a vontade que faz isso. De modo a mantê-los coesos na corrente do bem, a manter nossos pensamentos coesos, juntos, né? Concentrados na corrente do bem. E sobre a vontade, Joana de Ângeles fala para a gente também no livro Plenitude. Ela diz o seguinte: pensar retamente, pensar no bem, pensar no belo, pensar com retidão, pensar com concentração, e isso que nos faz, que nos leva a isso é a vontade, faculta a harmonia psicológica e sintonia com os benfeitores da humanidade, em cuja convivência psíquica se aurem energias benéficas propiciadoras de saúde, que vão atuar nas causas dos sofrimentos, alterando-lhes a vigência e os efeitos. Quem pensa retamente encontra-se consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus. Então a gente tem que colocar a nossa vontade para funcionar. É a vontade que vai nos levar para essa faixa vibratória mais elevada, que vai nos tirar dessa poça, mais ou menos, que a gente está afundado às vezes. E é isso que vai fazer com que a gente vá melhorando a psicosfera à nossa volta. E aí vai melhorar o clima da nossa casa, vai melhorar o ambiente com os nossos semelhantes, com aqueles com quem a gente convive, porque a gente está ali na lei da sintonia. Se a gente está gerando criações mais ou menos, com o nosso pensamento mais ou menos, elas estão por aí, elas estão aqui em volta de nós e vão sintonizar talvez com o pensamento mais ou menos daqueles que convivem conosco, que aí fica todo mundo mergulhado na mesma poça. Vamos sair dessa poça, né? Vamos usar a nossa vontade para disciplinar nosso pensamento para as coisas de Deus, para as coisas elevadas, para a coragem, para a esperança, para a fé, né? E aí vamos produzir coisas boas, vamos produzir coisas boas. Diz a Joana aqui no livro Triunfo Pessoal: a vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada. Então, se a gente pode usar tudo isso para uma coisa só, nesse momento que a gente está vivendo, é usar isso para começar na nossa casa, começar na nossa esfera mental própria, e irradiando isso para aqueles que convivem conosco, para a nossa casa, e a partir daí ir melhorando a psicosfera do planeta todo, porque cada um fazendo isso, o conjunto consegue melhorar.
e as pessoas vão melhorando e talvez a gente consiga se livrar mais rapidamente dessa pandemia, talvez a gente consiga chegar mais rapidamente a uma cura, a uma vacina ou a uns sintomas menos graves, né? Mas isso é um exercício que a gente tem que fazer com a nossa mente. Joana fala isso no livro Plenitude. Não é uma coisa assim, ah, beleza, vamos embora lá fazer, vou pegar minha vontade, vou botar no meu pensamento e agora eu só vou produzir flores e borboletas e purpurinas e vai tudo ficar bem. Não é isso. Se a gente não exercita isso, a gente acaba voltando para aquele nosso modo padrão de pensamento. E Joana fala assim, como não se vive sem pensar, deve-se fazê-lo sempre de forma positiva e otimista, gerando um novo costume no campo mental até que seja absorvido e transformado em automatismo pela repetição natural. Então a gente tem que fazer esse exercício mental de aplicar a nossa vontade aos nossos pensamentos, um exercício mental de gerar coisas boas, de pensar de forma mais elevada. Por isso que Jesus, novamente repetindo, dizia para a gente sempre vigiar e sempre orar. Se a gente vigiar, a gente vai ver como é que estão nossos pensamentos, a gente vai ver qual é o padrão que está nos levando a pensar daquela maneira, a gente vai notar aquilo ali, a gente vai conseguir botar a nossa vontade, exercitar a nossa vontade para isso. E a oração é um elemento muito importante, é um instrumento muito importante que a gente tem para sair daquela lama, daquela pocinha que a gente está ali mergulhado, quando a nossa mente está solta para ficar pensando no modo padrão, que como a gente não exercita a vontade, não exercita essa disciplina, o modo padrão fica sempre ali naquele mais ou menos, né? Naquela negocinho. Então, a gente tem que toda hora parar e pensar como é que está meu pensamento? Qual é a natureza do meu pensamento? O que está me levando a pensar dessa forma? E para terminar, né? A gente lembra que Jesus falava que nós somos capazes de tudo, né? Jesus dizia que nós somos senhores do nosso destino. Ele dizia que nós somos luz, que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fazia e até muito melhor, né? E está aqui no Evangelho de João, que eu vou ler aqui para fechar essa nossa reflexão de hoje. No capítulo 14, nos versículos 12 a 20, Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia, compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Porque Jesus é o nosso irmão, é o nosso divino amigo, ele está sempre do nosso lado, sempre, sempre do nosso lado. Então, naquelas horas difíceis, em que o nosso pensamento é desgovernado e está indo para um lugar que a gente não quer, naquelas horas que a gente está um pouco sem esperança, que a gente está um pouco triste, porque é natural e é legítimo e isso acontece, vamos lembrar que Jesus falou: o que eu faço, fareis melhor. Né? Então, o que ele era capaz de fazer, nós somos capazes de fazer, seremos capazes de fazer. Mas para isso a gente tem que ir nos disciplinando, a gente tem que ir disciplinando a mente, disciplinando o pensamento. E sempre tendo certeza que o nosso irmão, nosso divino amigo, Jesus, nosso companheiro, aquele que veio para a Terra para ficar conosco durante um tempo, para nos passar todos esses ensinamentos, para nos passar todo esse amor, toda essa paz, ele está ainda conosco, não está encarnado, mas está conosco, sempre, para todo sempre. Então, na hora da tristeza, na hora da desesperança, na hora da preocupação, vamos nos recolher, vamos orar, vamos pensar em Jesus. E eu, por exemplo, já penso logo eu no colo dele. Não quero saber se estou ou não estou à altura. Eu penso em Jesus me abraçando, me pegando no colo, né? E melhoro na hora. Então, minha gente, era isso que eu queria deixar como reflexão para todo mundo.
Espero que todos estejam agora sentindo a mesma alegria que eu sinto, a mesma paz que eu estou sentindo agora no meu coração. Que todos nós possamos sempre lembrar de Jesus, sempre estar em conexão com Ele, e que na nossa fé, na nossa alegria, porque Jesus é alegre, no nosso pensamento positivo, a gente consiga atravessar esse período difícil, para mais tarde podermos ver que isso foi útil para nós, porque tudo que acontece é para o nosso bem. Então fiquem com Deus, saudade de todos, e que nós possamos nos encontrar várias e várias vezes, se não pessoalmente, através desses meios todos que nós temos aqui à nossa disposição e que foi Deus que nos ajudou a criar também, através do pensamento. Um beijo para todo mundo e que fiquem todos em paz. Até a próxima.